pode ficar um pouquinho de pé, em reverência à palavra de Deus? Eu queria que você abrisse em Filipenses, no capítulo 4. Prometo que eu vou ser bem rápido, o mais rápido possível, para a gente estar já recebendo a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 7, nós vamos ler primeiro. Quero agradecer a todos que estão aqui, quem está vendo a gente pelo YouTube, vendo pelo Instagram, que essa palavra também fale ao seu coração, amém? Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Antes de você sentar, feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Pai, nós abrimos a nossa boca e cantamos canções essas que falam de Ti. E de fato, muitas vezes nós cantamos sem ter a profundidade daquilo que cantamos. Mas Senhor, Tu és um Deus tão misericordioso. Tu és um Deus tão presente, um Deus tão justo. Ó Deus que sempre olha para nós e vê as nossas qualidades. E usa-as, Pai, da forma que Tu queres. E assim, Senhor, seja essa palavra que encontre, Senhor, lugar em nossos corações. Pai, que assim como o Senhor falou comigo, possa falar o coração dos meus irmãos também. Pai, que o homem desapareça e que Tu ainda mais apareça entre nós. Assim nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. E você que vai anotar, o pessoal do Data Show, o pessoal que vai fazer a mídia depois. O tema da palavra é guarde a sua mente. Amém? Guarde a sua mente. Bota a mão assim na fronte, na sua testa, né? E diga assim, ó, esse lugar pertence ao Senhor. Amém? Irmãos, quando você estuda um pouco, né, e digamos assim, não precisa ser tão conhecedor da palavra, apenas você se interessar por ela, eu creio que isso é o primeiro passo. Quando você se identifica com um versículo, você entender aquele versículo como um todo, pegar ele, sabe, muito além do que ele só isolado, né? A gente precisa aprender que tanto para cima quanto para baixo daquele versículo tem toda uma verdade para ser aplicada em nossas vidas. E quando você, por exemplo, assim, pega um texto da Bíblia, da palavra do Senhor, você pode ter certeza que ela não se engana de maneira alguma. Não existe variação de dúvida na palavra. Não existe algo que esteja desconecto em algum momento da palavra do Senhor. Quando você pega do início ao fim, você vê uma história contínua. Um ambiente onde o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e o Deus de amanhã. Quem crê assim, diga glória a Deus. Então, existe algo que nós cristãos precisamos atentar nesses dias para o que Deus está fazendo, para o que Deus está movendo, para aquilo que Ele já, de alguma maneira, não só tem apontado, mas já apontou há muito tempo, de uma realidade que chegaria, de problemas que nós iríamos enfrentar como cristãos, de situações em que nós precisaríamos ajustar, coisas que chegariam na nossa vida de uma forma que nós precisaríamos recorrer a Ele. Enfim, diga assim comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. E quando você se debruça sobre esse texto, e você vê Paulo falando aos nossos irmãos lá de Filipenses, a primeira coisa que a gente precisa entender e compreender, pasmem vocês, ele está preso. E não é preso só num lugar onde alguém deixou ele numa sala, com uma cadeira, com ar-condicionado, e de vez em quando o servia porque ele era alguém apenas especial. Não, ele estava acorrentado. Ele estava acorrentado, ele estava num ambiente onde qualquer outra pessoa, vamos assim dizer, talvez estaria temeroso do que iria acontecer com a sua vida, talvez estaria desesperado, porque Paulo, na verdade, você sabe, conhece a história de Paulo, você sabe que ele foi escolhido, e a Bíblia o chama de um discípulo fora do tempo. Ele foi escolhido, ele teve um encontro real com o Senhor. Você conhece a história de Paulo, ele perseguia os cristãos e então ele passou a ser perseguido
porque as suas atitudes mudaram, ou seja, ele começou a ver que havia uma verdade soberana, e eu estou contextualizando a igreja para entrar naquilo que eu quero ministrar nessa noite. E como que um homem que está preso, como que um homem que tem tudo isso nas suas costas, tudo isso levado a um lugar de pressão emocional, num lugar onde a sua vida estava em risco, ele não saberia o que iria acontecer. De repente ele entende, e se você for analisar os versículos anteriores, havia um problema dentro daquela igreja, e por ele ter um carinho muito grande por essa igreja, ele escrevia cartas de orientação aos irmãos, deixando quieto, ó, faça isso, faça aquilo outro, e aqui ele começa dizendo exatamente, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diga para a pessoa do seu lado, em quem ou em que está a sua alegria? Sabe, meus irmãos, existe uma realidade que ela não é a verdade absoluta sobre nós. Quinta-feira, a Priscila trouxe uma palavra muito interessante, que quanto mais sede você tem do Senhor, mais sede você gera nas pessoas. Nós vivemos um tempo em que absolutamente ninguém aqui, pelo menos não ouviu uma vez, que Jesus estava voltando. Quantos aqui têm essa certeza de que Ele está voltando? Essa certeza ela tem que passar daquilo que a gente só conhece. Ela tem que ser para o cristão uma realidade presente. O que isso quer dizer? Que eu tenho que fazer todos os dias o meu papel para que se Jesus voltar, eu vou morar com Ele. Não é assim? E quando você se debruça e para e começa a analisar as situações que nós vivemos, a igreja, não a igreja do Senhor Jesus, a igreja que está aí, porque a igreja do Senhor Jesus, eu continuo crendo que é uma igreja sem mancha, sem mácula, uma igreja pura, uma igreja que realmente cumpre os princípios da sua palavra. Não essa igreja que hoje disputa membros, essa igreja que quer fazer ênfase porque eu tenho um melhor trabalho, o outro tem. Eu não estou dizendo essa igreja que infelizmente hoje a internet se tornou um palco de acusações. Não é dessa igreja que eu estou falando. Não estou falando de homens corrompidos, homens caídos, cheios de ego, cheios de, não, é porque eu tenho títulos. Não é isso. Eu estou falando da igreja que Jesus morreu por ela. Uma igreja simples, prática, uma igreja acessível. Esfrega teu braço no teu irmão assim, ó, uma igreja de relacionamento. Essa é a igreja que eu estou falando. Mas você vê que por N vezes, a gente vê mesmo essa igreja, que tem buscado a simplicidade, que tem buscado um agir novo do Senhor, ela passa por momentos bons, momentos ruins. A gente vive, muitas vezes a nossa mente, ela não para, ela fica trabalhando, ela fica pensando em coisas, e ela é muito, ativa em tudo que faz. Por exemplo, eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas aqui, tanto que está aqui quanto está em casa, que a mente não está parando. Amanhã é segunda-feira. Amanhã eu tenho isso para fazer que não deu para fazer na sexta, ou então no sábado, rapaz, eu tenho que chegar a isso. E você saiu da sua casa para cultuar a Deus. Você saiu da sua casa para entregar o seu culto ao Senhor. Ninguém te forçou a estar aqui, ninguém botou um revólver na tua cabeça. Escuta, se você não for hoje, você vai morrer. Não. E o interessante é que hoje é o primeiro dia da semana, sim ou não? E como eu sempre falo, hoje é a primícia da sua semana. Tudo que você deveria sair da sua casa com o entendimento é que eu preciso primiciar o meu dia ao Senhor. Então eu não vou lá para receber uma oração, eu não vou lá para ouvir não, eu vou para lá para cultuar ao Senhor. E alguns pontos me fizeram refletir sobre esse texto. De que por que eu não consigo guardar a minha mente de tantos bombardeios do inimigo, de tantas setas, de tantas coisas que parecem que eu decido, não, agora eu vou viver o ano do ser profundo, e o ano da exatidão foi passado, e agora eu quero, e isso dura 20 dias do mês. Diga assim comigo, a minha mente tem que ser guardada. E o primeiro passo de alguém que quer guardar a sua mente, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus deixou algo muito claro aos seus discípulos. Mateus 6, 24 é um versículo muito conhecido. Diz assim, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Ninguém pode servir a dois senhores,
porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você sabe qual é o maior problema do cristão? Diferente do que Paulo entendeu, é que Paulo não dependia das circunstâncias. Paulo não via o que os seus olhos naturais estavam vendo para parar diante das adversidades. Irmãos, Paulo escreveu a carta preso. Talvez eu e você, por causa de uma dor de dente, ou por causa de uma dor de cabeça, ou por causa de que um irmão não me deu a paz do Senhor, eu largo ele. E sabe o que isso demonstra? A minha mente sendo bombardeada. Deixa eu dizer para você, preste bem atenção que eu quero dizer para você nessa noite. A sua mente não pode ser dividida. Paulo entendeu que ele não foi chamado por um homem. Paulo entendeu que foi chamado pelo Senhor. E quando eu e você entendemos que o chamado que Deus tem para nós exige de nós uma lealdade. Eu canso de dizer sobre isso. Nós nos entregamos, você entregou a sua vida, você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Bote a mão assim na orelha do seu irmão e diga assim: você tem um dono, escravinho. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Você tem um dono, meu irmão. Então você deve o quê? Uma lealdade a Ele. Você não pode ter uma lealdade dividida. Porque quando Jesus ensina os discípulos dizendo assim: não servis a dois senhores, não ama duas coisas. As pessoas acham que então a partir de hoje eu não vou trabalhar mais, então eu vou me vestir de branco e vou para cima do monte e vou procurar lá que Deus vai fazer todas as coisas. Não, não é isso. Diga para a pessoa do seu lado: eu profetizo sobre a sua vida. Você vai ganhar 50 mil reais de trabalho, ou de salário. Mas vá trabalhar em nome de Jesus. O que eu estou dizendo e o que eu quero que você entenda é que Paulo está deixando claro que independente das circunstâncias, ele foi chamado por Deus. E por isso a sua lealdade, independente de qualquer coisa, não era dividida. E infelizmente nós vivemos uma realidade, irmãos, que os cristãos, que são os pequenos cristos na terra, qualquer coisa divide isso. Qualquer coisa divide isso, irmãos. Sabe, política conseguiu dividir a igreja, meu irmão. Sabe, a situação financeira de cada um parece que divide você de Deus. Se eu tenho a conta tudo recheado, se está tudo certo, obrigado, Liam. Se está tudo certo, meu Deus é bom comigo. Meu Deus do céu, como esse ano foi uma bênção. Terminei esse ano, olha só o índice. Ou seja, a média que você analisa se Deus é bom contigo, porque chegou dezembro e você não gastou o seu 10º. Ou você começou a trabalhar, sobrou dinheiro na conta, Deus foi bom comigo. Gente, isso é muito sério. É muito sério, porque, sabe, a gente precisa aprender a entender uma coisa, irmãos: viver o evangelho é sacrifício, é renúncia. É todo dia morrer para si mesmo, é todo dia você, sabe, entender que você foi chamado. Balança a pessoa do seu lado e diga assim: você é do Senhor. Quem crê assim, dê glória a Deus, meu irmão. E nisso, irmãos, Paulo entendeu que o chamado dele era servir a Cristo. Quantos de nós precisamos, sabe, muitas vezes, de um tapinha para validar talvez um serviço que a gente fez? Irmãos, diga assim comigo: tudo o que fizeres, faça como ao Senhor. Olha para cima e diga assim: é para ti todas as coisas. Acabou. Acabou. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Essa lealdade que Paulo explica tanto, preso, amarrado, escrevendo a igreja, não vai ser vida na nossa vida. E aqui, irmãos, eu vejo tanta gente que não está preso nas correntes, mas está preso, sabe, em um sobrenome,
um legado, uma herança, sabe, preso a um título, preso a uma realidade que nunca foi dele. Faz assim comigo, ó. Você acha que é seu esse ar que você respira aí? Se ele chamar a tua senha, o que adianta você ficar dizendo, não, peraí. A lealdade dividida faz com que a sua mente não fique guardada. A lealdade dividida mexe com o teu eu. Você até muda a tua personalidade. Você nunca foi de se envolver em fofoca, mas de repente você é tão bombardeado que daqui a pouco, não é que eu falei fofoca, eu só contribuí com algo. Eu só compartilhei uma informação sigilosa. Diga para a pessoa do seu lado, cuidado com a lealdade. E o interessante, irmãos, que isso pega de cima a baixo. Ah, Senhor, quero ver a tua glória, quero ver e isso, aquilo, outro, e eu quero isso, eu quero aquilo, outro. E Deus diz assim, mas como? Você não é leal comigo no simples, você vai querer ser leal no que é grande, no que é prodígios, maravilhas. Não porque Deus me usa, porque eu vejo isso, eu vejo aquilo outro, e isso, aquilo outro. Irmão, tem certeza que você está vendo o que Deus está querendo mostrar? Porque se você não se sujeita, porque se você não é uma pessoa que com princípios, se você não faz o simples, que é ser cabeça da sua casa, ou se você é filho, honra seus pais, você não faz o simples, você acha que Deus vai te levantar? O simples. Veja, a Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Porque se fala verdadeiros, porque existe o quê? Os falsos. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor te chamou. E Ele tem você como menina dos seus olhos. E o que Ele mais anseia que esteja no seu coração muito alto, em bom, em grande tom, é que quando saia da sua boca, saia um perfeito louvor. Da sua boca saia uma verdade integral. Uma verdade, sabe, daquelas que não tem variação de dúvida, que você não dependa das situações que os teus olhos estão vendo. Olha outro texto que fala em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. O contexto era, Elias então estava aqui com os profetas de Baal, e de repente foram confrontar ele. E olha o que diz, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Diga para a pessoa do seu lado, até quando, meu querido? Irmãos, será que realmente, olha aqui para mim, esquece as crianças, elas estão aqui, está tudo certo. Olha aqui para mim, você que está aqui na igreja, que você que está em casa, olha aqui para mim. O que você quer, ainda que Deus prove para você da sua grandeza? Pastor, eu sirvo a Deus há 100 anos, mas eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso. Irmãos, você não acha que isso é pouco diante da salvação que Ele já te deu? Diga para a pessoa do seu lado, até quando? Nós não podemos cochear em dois pensamentos. Ou Deus é Deus, ou então, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, nós não podemos cantar as canções que, como dizia aquela canção, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Para que cantar isso, irmão? Só para afetar o nosso ego e dizer, não, o culto foi uma bênção, aquela canção falou tanto comigo. Não pode. Diga para a pessoa do seu lado mais uma vez, seja chato, diga assim, até quando, varão? Para quê? Sabe, e aí você vê, por isso a nossa mente, pastor,
sabe, ora por mim, porque eu comecei esse ano a 1000 por hora, mas rapaz do céu, esse negócio de ser profundo dá trabalho. Claro que dá, irmão. Você acha que para o céu é fácil? Eu creio o contrário daquilo que se prega aí. Para mim, o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Não é tipo assim, não, aceitou Jesus e acabou. Não, irmão, seu nome está escrito lá. Agora você tem que fazer tudo para chegar lá. Sabe por quê, irmãos? É uma questão lógica. Alguém pagou um preço por mim. Alguém se entregou na cruz. Tem que valer alguma coisa. Ah, pastor, mas é graça. Eu sei, mas o que evidencia essa graça são as suas obras. Sim ou não? Se você entendeu, então o que você tem feito? O que você tem feito? Não, eu aceitei Jesus, a minha vida foi mudada, sabe? E assim, eu percebi que a minha família não tem jeito. Percebi que a minha família, de tanto eu falar, sabe, não tem gerado vida, não é o que você está falando, é o que você está vivendo, meu irmão. Olha o que diz lá em Tiago, por favor, capítulo 1, versículo 6 ao 8. Diz assim, peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Mais uma vez, diga para a pessoa do seu lado, até quando, meu irmão? Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Diga amém. Bote a mão na mente e diga assim, esse lugar é do Senhor. A minha mente está guardada no Senhor. Para de dar ouvido para ela. Não, porque sabe, eu não tenho esse dinheiro, eu não nasci em família rica, sabe, tudo que eu tenho que fazer assim para ter. Será que Deus não sabe disso? Será que quando você diz assim, não, tudo que eu tenho, eu só tenho porque eu fiz isso aqui, você acha que Deus fica como no céu? Ah, então tu é melhor do que eu, então. Então eu não sei o que você está fazendo. Você acha que o teu suor é melhor do que a minha permissividade? Você acha então que a tua conta bancária, você ser um cara X mais X e a minha planilhinha está lá e está tudo certo, isso é melhor, isso está tudo certo. Deus vai lá e só deixa soprar um vento assim, Quando é de repente, tudo se desespera. Tudo perde o sentido, tudo perde a noção. Diga para a pessoa do seu lado, até quando, meu querido? Outra coisa, abre comigo em Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 24. Lucas 9, do 23 ao 24. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Sabe, irmãos, eu não posso ser egoísta. Diga assim comigo, a minha mente precisa ser guardada. Existe um exercício a ser feito todos os dias. Diga assim comigo, é negar-se a si mesmo. Se você é uma pessoa que não nega as suas vontades por amor ao Senhor, você está sendo uma pessoa egoísta. E quando você é egoísta, você abre a sua mente para ser bombardeada, porque você começa a comparar as coisas que Deus está fazendo. Não, mas espera aí, eu faço isso, eu sirvo dessa forma, eu já contribuí dessa maneira, eu sou isso, sabe, eu faço dessa forma, e isso e aquilo outro. Desde quando tudo que eu e você puder fazer aqui na terra vai chegar aos pés do sacrifício de Jesus na cruz? Então para que eu chegar diante do Senhor com as mãos cheias de coisa, querendo justificar alguma coisa? Isso é alguém egoísta. E a mente, ela começa a ser bombardeada, sabe por quê? Porque você abre para um nível onde você quer a justiça própria. Onde sabe, não, peraí, eu já fiz tanto, então agora eu mereço. Irmãos, nós não merecemos nada.
Nós não merecemos nada. Pastor, mas espera aí, a igreja está cheia, eu só poderia estar pregando uma palavra melhor, né? É uma palavra assim. Não, irmãos, é isso mesmo. A nossa mente, ela é blindada. Agora, a partir do momento em que você abre ela para esse tipo de coisa, você perdeu tudo. A gente não consegue fazer mais nada. Porque daí tem que ser um processo de cura, tem que entrar num processo de arrependimento, de coisas e de coisas, até chegar num lugar, e você sofreu muito para isso. Quantas pessoas têm sofrido nesses dias, porque elas abriram a mente para aquilo que Deus não queria. Meu, como é difícil, como é sofrido. Alguém que tem uma, sabe, é aquela história que eu já disse aqui. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas uma pessoa que vive nesse mundo, ele só tem Cristo na mente. Lembra das coisas de Cristo quando está passando por uma situação, mas quando está tudo certo, esquece do Senhor. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando e Ele quer buscar a mim e a você. Mas se a gente não entender que nós temos que negar a nós mesmos todos os dias, não é só na hora de vir no culto, não é só, é todos os dias. Diga para a pessoa do seu lado, entendeu? É todos os dias. Eclesiastes capítulo 12, do versículo 13 ao 14. O homem mais sábio do mundo, o homem que recebeu do Senhor esse privilégio de escolher. Irmãos, eu fico pensando nos dias de hoje, Deus chegando com uma pessoa e perguntando assim: vem cá, o que você quer? Ah, meu irmão, o cara tem que estar muito em Deus para dizer assim: não, Deus, eu não quero nada, eu só quero sabedoria. Você já pensou Deus chegar com talvez hoje na situação que você está, talvez devendo, seja lá qual for, cheio de sonhos, sei lá. Será que a tua resposta seria sabedoria? Ou você queria, não, Senhor, eu quero dinheiro para terminar minha casa. Senhor, eu quero dinheiro para comprar o carro. Senhor, eu quero, sabe, viajar o mundo inteiro. Ele teve a oportunidade. O que você quer, Salomão? Senhor, eu quero sabedoria. Olha o que ele diz ali no versículo 12. De tudo o que se tem ouvido, preste atenção, de tudo que se tem ouvido, ou seja, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Versículo 14, porque Deus há de trazer o juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Volta o versículo 13 ali. De tudo que se tem ouvido, preste atenção, irmão. Ele chegou num ápice da sua vida, em que ele deixou claro, muito claro, de tudo o que se tem ouvido. Ele diz o seguinte: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Se Jesus diz que nós temos que negar a si mesmo, como diz lá em Lucas 9, não tira, meus irmãos, de maneira alguma da sua vida a prioridade que é Deus. Não seja egoísta de achar que tudo que você tem só tem por causa do teu trabalho, porque você suou para ter, porque a tua inteligência você buscou, você pagou altos cursos, você investiu nisso. Faz assim comigo. É dele. Quando eu tenho a mente guardada, irmãos, como Paulo diz lá em Filipenses, a minha mente guardada, o meu espírito flui para aquilo que é multiplicação do que Deus me deu. Tudo que eu tenho passa por mim e para os outros. Eu sou um rio de vida. Você pode profetizar isso sobre você? Eu sou um rio de vida. Diga assim, ó: de mim flui água viva. Não pode parar em mim. Não seja egoísta. Deixe os outros ver o que Jesus tem feito na sua vida, pelo amor de Deus. E você não vai ter uma mente duvidosa, uma mente que seja todo o tempo bombardeada. Mateus 18, do versículo 15 ao 17. Mateus 18, do 15
ao 17. Talvez uma das coisas mais difíceis, nos dias de hoje. Nós somos bombardeados todo o tempo a um nível de justiça própria, a um nível onde a minha justiça tem que prevalecer. Presta atenção, não, mas eu fiz o certo. Eu sei o que é certo, não porque eu fiz o meu papel, não porque foi dessa maneira. Olha o que a Bíblia diz. Jesus deixa uma ordem bem interessante. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu. Versículo 16. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Versículo 17. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Diga assim comigo: ser irreconciliável. Deixa lá o versículo, por favor. Volta lá no versículo 15, né? Olha o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão. Se teu irmão pecar contra ti. Eu não vou pedir para levantar o braço aqui. Não é esse o meu papel. Até porque tem o Espírito Santo na vida de cada um de vocês, que está guiando vocês a toda a verdade nessa noite. Meu papel é pregar a palavra. O que está faltando para você se reconciliar com teu irmão? O que está faltando? Porque é uma ordem. Se teu irmão pecar contra ti, vai. Diga para a pessoa do seu lado: não tem jeito, você vai ter que ir. Não, mas se Deus me deu uma palavra, Ele vai vir aqui. De novo. Não é os humilhados que serão exaltados, lembra? É aquele que se humilha. Bote a mão na testa e diz assim: eu preciso guardar minha mente. Ah, pastor, mas é difícil para mim. Irmãos, pensa comigo, irmão. Pensa, bota essa cabeça para pensar. Bota para pensar. A Bíblia diz que Deus enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, por amor a mim e a você. Ele colocou tudo o que Ele tinha para ver você na eternidade, e você não consegue ter uma atitude para estar bem com teu irmão do teu lado. E se você não está bem com teu irmão do seu lado, você não vai estar bem com ele na glória. Ah, pastor, mas está sendo muito sério. Mas é a Bíblia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Vai tu com teu irmão. Levanta a mão assim para o céu e diga assim: Senhor, eu quero ir. Me ajuda a chegar, em nome de Jesus. Vai tu, irmão. Não espera, não faz você a sua parte. Faz você a sua parte. A sua mente anda dividida porque talvez em algum momento a sua lealdade foi dividida, há um egoísmo e o teu coração não consegue reconciliar. Por isso que Satanás tem conseguido, sabe, pegar a tua mente e fazer o que ele quer. Olha outro texto que é muito interessante. Mateus, só que no capítulo 18, no versículo 21 ao 22. Mateus 18, 21 ao 22. Olha o que Jesus diz, meu irmão. Isso aqui é muito conhecido e a gente não para ler isso. Meditar sobre a palavra, diz assim: então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Como quem diz assim: Senhor, até 7, né? Olha o que Jesus respondeu. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Faz assim comigo. Aí não, né, Deus?
Você está entendendo que todas as vezes que você escuta a palavra de Deus e se gera uma resistência no seu coração, o problema não é a palavra, é o teu coração. Se todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada e ela te expõe algo que você precisa consertar, o problema nunca foi a palavra, o problema é como está teu coração. Bote a mão na mente de novo, diga assim: eu preciso guardar a minha mente, Senhor. Se você não fizer esses sacrifícios, irmãos, essas atitudes, esse ambiente de resolver os problemas, como a gente cansa de dizer aqui, problemas não se administram, problemas se resolvem. Pode ser o mais sério aos teus olhos, Deus vai dar graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Só o que precisa é querer resolver, igreja. Não é, Deus não quer castigar, Deus não é esse Deus mau, Deus não é, mas Ele é justo. Ele não pode, mas Deus Ele pode fazer todas as coisas, claro que pode, Ele é Deus. Mas sabe quando Deus vai fazer? Quando você está disposto a Ele fazer. Irmãos, como o Fabinho falou no começo, essa palavra é para a igreja. Todos os anos Deus nos direciona uma palavra para a igreja. Mas só absorve quem quer. Só absorve quem quer. E deixa eu te dizer, essas palavras não é invenção. Eu falava sobre isso ontem na reunião de departamento que nós tivemos aqui à tarde. Todas as palavras que Deus direciona não é uma invenção de fechar uma palavra com outra. Não, é Deus movendo uma direção que Ele quer que a gente caminhe. Esse ano do Ser Profundo é um ano onde as coisas externas vão estar tudo sendo remexidas. Se você não estiver na profundidade do Senhor, buscar isso intencionalmente, você não vai conseguir passar, meu irmão. E eu não estou falando de que, mas pastor, o que o senhor está falando? A gente para fazer alguma coisa, para estar perto de alguém. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de experimentar do favor, do cuidado, do zelo, da fidelidade que é Deus. Desculpa, mas eu preciso dizer isso para você. Como a Luana falou, você precisa decidir. É novo de novo, como diz o outro. O que você quer? É mais um ano, é mais um jeito, é mais uma forma. Não, porque, sabe, pastor, eu sou assim, eu sou desse jeito. Para e pensa, será que Deus te fez assim? Ou você que está assumindo esse posicionamento? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, as minhas atitudes, elas têm que estar o quê? Equiparadas com ela. Se eu sou uma pessoa que bate de um lado e eu revido, isso é a Bíblia? Não. Isso é o que eu penso. E o que eu penso está muito distante daquilo que Deus quer que eu pense. É Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 9. Olha o que diz Paulo terminando para a igreja. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso. Queria que você ficasse de pé nessa noite em nome de Jesus.